Doutor, me apareceu essa mancha branca aqui na lateral da minha língua. O que pode ser isso? E por acaso o senhor fuma? O senhor consome bebida alcoólica? Bah, doutor, eu fumo e eu bebo. Infelizmente, pode ser que se trate de um câncer de cabeça e pescoço. Vem comigo, que eu vou te dizer o que é, como aparece, quais são os sintomas e como eu posso tratar o tal câncer de cabeça e pescoço. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico. E hoje, para dar continuidade ao Julho Verde, vamos falar um pouquinho mais sobre o câncer de cabeça e pescoço. Mas antes de mais nada, olha só, já estamos indo para o 17º vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Toda segunda e quinta-feira tu vai receber vídeo às 19 horas. Não vai perder, hein? E se você gostar desse vídeo, por favor, deixa aquele joinha no final. E aí, vamos para o assunto? Tá certo, então antes de mais nada, vamos começar um pouquinho pela parte da anatomia. Quando eu digo câncer de cabeça e pescoço, eu estou abrangindo vários dos cânceres que podem aparecer na cabeça e no pescoço. E em quais regiões eles podem aparecer? Todo o revestimento da parte do nariz, da parte da boca e da parte posterior da boca pode aparecer esses cânceres. Então, dentro do nariz, na parte posterior do nariz, na língua, na base da língua, no lábio, na parte do céu da boca, nas cordas vocais, enfim, são vários os lugares que infelizmente esse câncer pode aparecer. Tá, doutor, mas todo câncer tem a sua causa do porquê apareceu, né? Então, o que eu posso evitar para diminuir minhas chances de ter esse tipo de câncer de cabeça e pescoço? O maior vilão de todos é o tabagismo, sem sombra de dúvidas. A fumaça do cigarro, quando inalada, ela entra em contato com todo o trato digestivo superior, respiratório e toda a árvore brônquica. Então, como eu falei lá atrás, no vídeo que foi feito sobre o tabagismo, a fumaça, quando ela entra em contato com qualquer uma dessas partes, ela pode causar o câncer nesses lugares. Também tem muito a ver com a carga de tabagismo, com o tipo de tabaco e como o tabaco é consumido. Aquele paciente que fumou 40 anos um maço de cigarro por dia vai ter muito mais risco de ter o câncer de cabeça e pescoço do que aquele paciente que fumou por 10 anos um maço de cigarro por dia. Estão envolvidos nesses cânceres os cigarros de filtro, os palheiros, que são aqueles cigarros utilizados na roça, dizem que para espantar os mosquitos, os cachimbos, os narguilés e o fumo passivo também. É isso mesmo que você ouviu. Ainda que você não fume, se você ficar perto de alguém que está fumando e você inalar essa fumaça, você vai ter um risco aumentado sim de também ter esse problema. A bebida alcoólica também aumenta o risco desses cânceres. E aqui vale para aquilo que foi dito lá do cigarro. Quanto maior é o teor alcoólico e maior é a quantidade da bebida, maior é o risco de ter esse câncer. Agora, quando você não só fuma, mas faz o consumo de bebida alcoólica, aí o risco aumenta exponencialmente. Ou seja, é mais ou menos como se você pegasse e jogasse gasolina no incêndio. E o que pode me levar a pensar que eu tenho um desses problemas de câncer de cabeça e pescoço que o senhor falou? Os sintomas são bastante variados e eles podem se apresentar de acordo com o local em que está o tumor. Então, para aqueles pacientes que apresentam um tumor na nasofaringe, ou seja, na parte do nariz e na parte posterior ao nariz, eles podem apresentar sintomas como dor de ouvido, obstrução nasal, dor nasal, sangramento nasal e até zumbido. Para aqueles que apresentam lesões na orofaringe e na hipofaringe, ou seja, em toda a boca, na parte posterior da boca e logo abaixo das cordas vocais, podem apresentar lesões esbranquiçadas que podem virar úlceras dolorosas que não cicatrizam. Essas lesões podem aparecer nos lábios, na língua, na base da língua e no céu da boca. Isso pode trazer repercussões como perda de peso, devido à dificuldade que o paciente tem por conta de dor ao mastigar o alimento, engolir o alimento, dificuldade para falar, quadros de sangramento, repercussões na voz. Em alguns casos mais graves, os pacientes podem ter até obstrução de via aérea, com necessidade de traqueostomia de urgência. Em qualquer momento, o paciente pode não só apresentar um dos sintomas que eu já falei, mas também um aumento de uma massa no pescoço, que está aumentando progressivamente.
Isso pode ser sinal de que o tumor já não está mais na parte primária que apareceu, mas talvez já tenha se espalhado. Não só isso, alguns pacientes podem não apresentar nenhum sintoma, mas mesmo assim apresentar só essa massa no pescoço que está aparecendo. Isso deve ser um sinal de alerta para quem fuma e para quem bebe. Tá, doutor, eu fumo, eu bebo, apresento um sintoma. O que eu posso fazer? Quem eu posso procurar para me ajudar? Normalmente, os médicos que vão tratar desse tipo de situação são o otorrinolaringologista, o cirurgião de cabeça e pescoço e o cirurgião oncológico. Eles que vão tentar achar a lesão, biopsiar a lesão e encaminhar esse material ao nosso colega sempre presente nos nossos vídeos, médico patologista. O patologista que vai dizer se essa lesão é um câncer ou não. Se ele confirmar a lesão como um câncer, aí o paciente vai ser submetido a alguns exames, dentre eles exames de imagem, para ver em que estado se encontra o tumor e assim receber devido tratamento, seja ele com radioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Então, antes de terminar o vídeo, eu queria deixar alguns recados finais que eu não poderia deixar de falar. A primeira coisa, apesar do câncer de cabeça e pescoço ser um câncer que aparece pouco na população mundial, ele é um câncer que, quando tratado, ele traz muitas limitações para o paciente. O paciente pode ter dificuldade para falar, pode ter dificuldade para engolir, pode ter dificuldade para respirar. Então, não só seria interessante descobrir esse câncer no começo, mas mais do que isso, evitar os fatores de risco que trazem esse tipo de câncer. Principalmente, evitar o cigarro e a bebida. Ah, doutor, então tá. Então, com esse negócio de tratamento limitante e tudo mais, se eu tiver o tumor, eu não vou procurar ajuda. Pra quê? Se eu vou ficar todo ruim, assim como o senhor falou. Calma, não é essa a mensagem que eu queria te passar. A mensagem que eu quero te passar é o seguinte: evita ter o tumor, evita os fatores de risco. Agora, apresentei algum sintoma? Sim, procure ajuda o mais rápido possível, porque o tumor de cabeça e pescoço, pego no começo e até em umas situações mais avançadas, a gente ainda fala sobre situação de cura. E o tratamento, quando feito no começo, vai trazer muito menos malefício de pós-operatório, de radioterapia, de quimioterapia, do que a agressividade que o tumor vai ter se ele não for tratado. Então a mensagem é: procure ajuda o mais rápido possível. Segunda e última coisa. Os tumores de cabeça e pescoço apresentam os mesmos fatores de risco que a grande maioria dos tumores de trato digestivo. Então existe uma possibilidade de 1 em 5, ou seja, 20% dos pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço apresentarem um tumor também de trato digestivo. Então você, paciente que tem câncer de cabeça e pescoço, você deve ser investigado também, principalmente com uma endoscopia, para ver se não apresenta um outro tumor, não só de cabeça e pescoço, mas de trato digestivo. Mas e aí, esse vídeo foi útil para você? Conhece alguém que está nessa situação, ou se já passou por isso? Quiser deixar seu depoimento? Deixa aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber e se tiver alguma dúvida, responder também. Eu fico por aqui, um beijo no coração, assiste o vídeo de tabagismo e para de fumar. E tchau.